todos apostos? Proteja-se, meu velho. Daqui a pouco vai chover chumbo. Sei. Acho que não vai dar, parceiro. O quê? Vou ficar acordado a noite toda? Pior, meu velho. Terá de caminhar a noite toda. O que disse? Está querendo brincar? Console-se, Carson. Todos nós acompanharemos você no passeio noturno. O quê? Mais rápido com o tiro ao alvo, Carson. Estou me esforçando. Olá, você que acompanha as transmissões do canal GB Cult, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje teremos a segunda e última parte dessa história incrível. Mais uma historinha gostosinha de se ver. Tex e seus parceiros ainda na labuta com os índios. E olha que eles estão bem pirracentos e impertinentes. Dessa vez, eles ficaram muito chateados pela derrota do último episódio, lembram? E essa raiva e vontade de revidar continua. Vamos então ver, ouvir e narrar juntos a segunda parte dessa história incrível. Vem comigo. Versão brasileira, GB Cult. A Revolta dos Apaches, parte final. Oh, estou tentando escapar e vem por ali. Aos cavalos, depressa. Yahai! O concerto começou. Vamos, Tex. Ainda não. Quando o tiroteio começar, os apaches que estão na nossa frente irão se juntar aos outros. E esse será o nosso momento. Não devemos correr riscos desnecessários, meu velho. Sim. Oh, lá está a carroça. E aí? E aí? E aí? Pela gritaria que aprontam, já estão perseguindo a carroça. Atenção! Os índios à nossa frente já estão correndo para os cavalos. De fato, já avisados pelos companheiros do lado oposto, os apaches correm para suas montarias. E, convencidos de que os soldados estão tentando escapar em direção ao desfiladeiro, correm para lá. Avante! Pronto. Quando passarem por nós, poderemos sair. O que está acontecendo naquela carroça? Também não entendo. Não respondem ao nosso fogo. Isso é muito estranho. Em frente! Sem o menor ruído, Tex e seus companheiros passam devagar pelas fogueiras, agora desguarnecidas. Quando se distanciam e voltam à escuridão, Tex grita uma ordem. A galope! E que Deus nos ajude! Naquele momento, as munições das duas caixas começam a explodir. Parem! Aterrorizados pelo fogo às suas costas e pelos disparos, os cavalos disparam. Mas a carroça não resiste. Após 50 metros, acaba espatifando-se por completo. Oh, bonecos de palha! Um truque para nos afastar do forte. Vamos voltar!
Uivando de ódio, os índios voltam ao fortim, que está com os portões escancarados. Ao entrarem, suas suspeitas são confirmadas. Os odiados inimigos escaparam no breu da noite. Os cães nos enganaram. Queimem tudo. Depois iremos atrás daqueles coiotes. Em breve, o fortim está completamente em chamas. Pouco depois, os apaches iniciam a perseguição aos fugitivos. Foram pro lado do outro forte. Vamos! Nisso, alguns quilômetros ao norte... Major Carson, espere! O que é? 4 dos nossos homens feridos não conseguem acompanhar os demais e estão perdendo terreno. Que bazar! Entendeu, Tex? Sim, como não podemos abandoná-los aos apaches, só há uma coisa a fazer. Alto! Santo Deus, quer nos massacrar a todos? Defesa extrema. Se os apaches nos alcançarem, seremos todos mortos e... Quer parar com seus pessimismos, Capitão Herves? Já está me enchendo. Primeiro, queria bancar o herói em nome dos regulamentos. E agora, para salvar sua pele, está disposto a sacrificar 4 infelizes. 4 homens feridos por culpa da sua cabeça dura. Não permito. O que não permite? Que eu ajude seus homens? Pode nos seguir, se quiser, capitão. Mas não me aborreça novamente. Pois se abrir a boca para dizer outro disparate, tiro seu cavalo e o obrigo a uma maratona pela pradaria. Ora! Enquanto isso, os 4 retardatários reúnem-se ao grupo. Tex e Carson os amarram nas celas de modo que não possam cair. Lamento tratá-los assim, amigos, mas é melhor do que cair nas garras dos apaches. Segurem firme em suas celas, seus colegas levarão as rédeas. Sim, senhor. Todos em frente, a galope. Esses pobres coitados não vão esquecer esta corrida por muito tempo. Espero que fiquem vivos para lembrar. Eles galopam por toda a noite, fazendo apenas breves paradas para os cavalos descansarem. Ao amanhecer, avistam uma coluna de fumaça. Santo Deus, o posto 5 está em chamas. Bom sinal, tenente. Bom sinal? Diacho! Mas aquela fumaça significa que não encontraremos lá a ajuda que a gente imaginava. Ao contrário, tenente. Para mim, aquela fumaça diz outra coisa. Significa que meus companheiros chegaram ao fortim e cumpriram minhas ordens. Eu posso saber que ordens eram? E as ordens eram de evacuar e destruir o posto, deixando para trás uns 30 cavalos descansados. Assim, ao chegarmos ao fortim, poderemos apenas trocar de cavalos e continuar nossa fuga para o próximo posto, enquanto os apaches terão que parar para descansar ou, ao menos, reduzir a marcha. Diacho, é uma pena que o senhor não tenha um posto de comando no exército. Exército? Só de pensar que poderia encontrar homens como o Capitão Herves me dá arrepios. Naquele momento, Carson olha para trás e grita: Tex, já estão nas nossas costas. Todos se viram e veem a poeira que se eleva a poucos quilômetros deles. Devem ter forçado ao máximo os cavalos para chegarem tão perto. Sim, o ódio colocou asas nos pés deles. Se a gente não tivesse a troca de cavalos, eu não daria um tostão furado pela nossa pele. Encontraremos os cavalos, mas temos os minutos contados.
Não esqueça que temos 4 homens em más condições e que vai levar tempo para colocá-los em outros cavalos. Engraçado. Isso significa que alguns de nós terão de se sacrificar pela salvação dos outros. Certo? Você e eu? Não, você não. Você tem uma missão a cumprir, Carson. Eu fico com um voluntário. Conte comigo, Tex. Você, Capitão Revers, sabe atirar bem? Sou melhor atirador do que capitão. Bueno, então ficará comigo na retaguarda. Obrigado. Não me agradeça. Ficar comigo é correr o risco de perder a cabeleira. Eu sei. Durante as últimas horas, cometi muitos erros. Ao me sacrificar por meus homens, espero me redimir. É um prazer ouvi-lo falar assim, capitão. Em todo caso, não seja tão pessimista. Podemos sair vivos da nossa missão. Sei. Enquanto isso... o forte dos casacas azuis está queimando. Os cães que estamos seguindo não vão encontrar abrigo lá. Vão encontrar apenas ruínas fumegantes. E lá encontrarão a sorte. Enquanto isso, no fortim... Sim, estão sendo perseguidos, mas têm vantagem suficiente sobre os apaches. Depressa, soldados! Aprontem os cavalos! Sim, senhor! Naquele momento, Tex e o capitão se preparam para abandonar o grupo. Continue em frente. Boa sorte para vocês. Vamos ficar atrás daquela corcova do terreno. Os cavalos também ficarão protegidos. Não poderemos fazer muito ficando aqui, mas bastarão alguns minutos de resistência. Deus nos ajude. Mais um minuto e estarão ao nosso alcance. Sabe atirar bem mesmo? Vai descobrir daqui a pouco. Mire-nos da esquerda, que eu miro-nos da direita. Seria uma pena gastar 2 balas em um só apache. Cerca de 1 minuto depois... Agora, capitão, pode começar. Os tiros precisos abrem vazios na primeira linha de apaches e causam confusão entre os que vêm atrás. Cansados, os cavalos não conseguem saltar sobre os corpos dos que caíram e acabam jogando seus cavaleiros no chão. Naquele momento... Salve, tigre! Tudo certo? Onde está a águia da noite? Ficou para trás para retardar a marcha dos apaches. Onde você vai? Lutar com a águia da noite. Fique com os soldados. O sargento conhece bem a trilha. Encontrará Falcão Pequeno no posto 4. Mas... também não vou deixar meus amigos à mercê daqueles selvagens. Jamais me perdoaria se acontecesse o pior com eles. Major Carson, daqui a 2 minutos estaremos prontos para partir, é? Podem ir. Mas o que quer dizer? O comando agora é seu, sargento. Vou me juntar aos meus amigos. Sem dizer mais nada, Carson cavalga resoluto na direção de onde vêm os disparos. Enquanto isso, Tex e o capitão sustentam a luta contra os apaches. Força, capitão! Se não me engano, aqueles vermes estão diminuindo a marcha. Que, a 200 metros dos dois, desmoralizados pelas perdas causadas pelos inimigos, são obrigados a diminuir seu ímpeto. Naquele mesmo instante... Salve! Tigre! Ei, amigos! Também quero entrar no baile! Yupi!
Não entendo. Estão chegando reforços. Talvez o incêndio do forte seja outro truque dos cães brancos. É melhor recuarmos. Poderíamos cair em alguma armadilha. Antes de continuar o ataque, vamos mandar exploradores pelos flancos. Urra! Estão indo embora? Ah! Raios! Sou sempre aparado. Eu não dei nenhum tiro e aqueles patifes já se mandaram. Não seja por isso. Eles certamente vão voltar. Nocal, talvez dentro das ruínas do forte estejam muitos casacas azuis nos esperando. A fuga dos outros pode ter sido para nos atrair. Vou mandar alguém ir olhar. Vejam, tem um par de cretinos saindo pela esquerda. Hayakura está mandando verificar como estão as coisas. Já o enganamos 2 vezes e agora está desconfiado. Quer saber se há outras armadilhas por aqui. E quando descobrir que só ficamos nós 4 para trás, vai querer dar um belo banquete pros coiotes com nossas carcaças. Que alegria! O rei do gatilho. Não se aborreça, Carson. Até agora nossos cabelos estão na cabeça. Sim, parceiro, mas até quando? Enquanto tivermos balas nos nossos rifles. E não precisamos lutar muito. Só temos que ganhar mais 20 minutos. Depois daremos o fora. Se os apaches deixarem. Eu só posso dizer uma coisa, meu velho. O recuo dos apaches está jogando a nosso favor. Deus o ouça! Enquanto isso, os 2 exploradores chegam perto das ruínas fumegantes do forte. Nada de casacas azuis. Vamos procurar rastros no terreno. Rastros não podem mentir. Os apaches leem no terreno a história do ocorrido como se estivesse lendo cartas. Os casacas azuis fugiram, deixando só 4 deles para retardar nossa perseguição. Vamos avisar Hayakura. Yahoo! Yahoo! Ei, Tex, os 2 exploradores estão voltando e parecem estar satisfeitos. Devem ter descoberto que somos só 4. Olhem, estão indo em linha reta na direção dos amigos. O diabo! Seria muito bom se pudéssemos detê-los. Chegue um pouco para lá, Major. Quero tentar. O Capitão Harris faz mira com cuidado e aperta o gatilho. Belíssimo tiro, capitão. Obrigado, Major Carson. Apavorado, o outro apache procura se proteger no próprio cavalo. Mas o rifle de Tex entra em ação. E o tiro, que parecia totalmente impossível, atinge o índio bem na perna. Hayakura acompanhou tudo de longe, convencido de que não há tropas escondidas atrás das ruínas queimadas do forte. Ele dá o sinal de ataque. Fogo à vontade, amigos. Apenas ajustem bem a mira. E que Deus nos ajude. Aquele mais assanhado que vem à frente deve ser Hayakura. Se eu conseguisse mandá-lo para os celestes territórios de caça, poderia salvar a situação.
Enquanto Carson, Tigre e o capitão abrem fogo no momento certo, Tex faz mira naquele que considera o chefe dos Apaches. E, só depois de meio minuto, aperta o gatilho do seu rifle. Acertaram o Hayakura! Lançando altos gritos de consternação, os Apaches param, recolhem o corpo de seu chefe e se afastam. E Tex não perde tempo para dar o sinal de retirada. Vamos embora, amigos. Por todos os quiabos, foi uma sorte acertar o chefe deles. Oh, não foi sorte, cabelos de prata. Chega de conversa. Não é hora. Vamos. Sim. Quanta pressa! Antes que recomecem as hostilidades, os Apaches deverão eleger o novo chefe, não é? Por isso, não vejo motivo para estafar os nossos cavalos. Não seja tão otimista. Às vezes a eleição é feita na hora, no campo de batalha mesmo. E nós não podemos nos dar o luxo de deixar passar esta chance. Muito bem. Não tenho pressa de virar anjo. Então feche o bico e esporreie. Os 4 homens seguem para o norte. Avistando o posto militar número 4 ao entardecer. Ao que parece, há um comitê de recepção no portão. Sim. Todos votaram! Raios! Também fico contente, rapaz. Pouco depois. Por que ainda está aqui? Quando soube que você, Tigre e o tio Kitty tinham voltado, não consegui ir com os outros. Fique tranquilo, Sr. Wheeler. A guarnição do forte já partiu. O comandante levou as ordens relativas à retirada para Fort Whipple aos demais postos. Bueno. Depois de contar como repeliu o ataque dos Apaches, Tex decide ficar no forte até o cair da noite. Pode ser que os Apaches desistam de seus planos, como também pode ser que, eleito um novo chefe, ele decida recomeçar os ataques contra os brancos. Em todo caso, é melhor prever o pior. Por isso, incendiaremos este barracão e iremos embora. Está bem. Enquanto isso, perto do posto número 5, Nocal foi eleito o novo chefe e já faz planos. Agora o alarme foi dado, meus guerreiros, e o plano de Hayakura foi um fracasso. Por isso, em vez de continuar a marcha no território do Rio Verde, vamos por trás dos Montes Mogolones. E chegaremos em Altiman de surpresa. Ali poderemos fazer grandes saques e recolher muitas cabeleiras. Marcharemos à noite e ficaremos escondidos durante o dia. Os cães brancos vigiarão inutilmente o território do Rio Verde. Quando nos virem, será tarde demais. Nocal falou como sábio. No escritório do comando do posto número 3. Não concordo, capitão. O perigo ainda existe. Mesmo depois da morte de Hayakura? Duvido, major. Faz mal em duvidar, capitão. A morte de Hayakura segurou o avanço dos Apaches, mas após elegerem um novo chefe, retomarão o projeto de invasão do território. Em todo caso, as ordens são claras. O território deve ser evacuado. Essas ordens falam das intenções de Hayakura. Como Hayakura está morto, não vejo motivo para ir para Fort Whipple.
Percebe a responsabilidade que está assumindo? Perfeitamente. Não pense que não tomarei minhas precauções, Major. Temos um explorador índio. Eu o mandarei para o sul. Se os Apaches continuarem as hostilidades, seremos logo avisados. Poderia mandar mensageiros aos fortes mais ao norte? Se isso o tranquiliza, farei isso. Pouco depois, lá fora, no pátio. Quando vamos partir? Nada de partida por enquanto, Puzzy. O quê? E os Apaches? O comandante acha que não vão continuar a invasão. Por todos os bisontes do oeste, ele deve estar com um parafuso a menos. Conheço bem os Apaches. Podem ter certeza de que vamos reencontrar esses argônios muito em breve. E também pode ter certeza de que o papai aqui vai embora deste lugar em 1 hora. É seu direito, Puzzy. Também vamos. A carroça está vazia e poderemos carregar provisões para todos. E você, Tex? Lamento, Puzzy, mas eu e meus amigos ficamos. Que pena! Poderíamos fazer a viagem até Altiman juntos. Eu não iria até Altiman, Puzzy. No momento, Fort Whipple é o lugar mais seguro para todos. Não conheço o caminho para Fort Whipple. Não tem como errar. Ao atravessar o Rio Verde, encontrará o Pico da Squaw. Ultrapasse pela direita e, quando vir as Colinas Negras, dobre na direção noroeste. Sei. Seguindo essa trilha, logo encontrará a estrada para Fort Whipple. Pouco depois... Boa sorte a todos. A gente se vê em Fort Whipple. O comandante despacha o explorador que, 3 dias depois, retorna com a notícia de que os Apaches se retiraram na direção do desfiladeiro do Morto. Rastros claros. Apaches voltaram para as reservas. Muito bem. Eu não disse, Major. Não pense que a notícia me desagrada. Tenho certeza. Ninguém teria prazer em ver os Apaches na trilha da guerra. O que pretende fazer agora? Voltar ao comando passando pelos postos do norte. Desaparecido o perigo Apache, a missão terminou. Mas, naquele momento, a cerca de 3 quilômetros do povoado de Altiman... Em frente! Antes que caia a noite, a aldeia dos brancos deve virar uma fogueira. Yeah! Poucos minutos depois... Alarme! Os índios! Alarme! Saudação! Vixe! Foi sem querer! Mas cuidado com esse canhão, rapaz! O massacre de Altiman. Atenção, homens! Os Apaches estão atacando a cidade! Hein? Armação? Os Apaches aqui! Inverno! Yahoo! Vamos, guerreiros! A destruição de Altiman será o preço pela morte de Hayakura! Yahoo! 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 Enquanto isso, no gabinete do xerife... Não perca tempo com os índios. Pegue meu cavalo e vá correndo ao posto militar. Certo. Xerife, a cidade está... Já sei. Peguem rifles e munições depressa. Naquele exato momento, Puzzy e seus companheiros de viagem estão chegando pelo outro lado da cidade, apesar dos conselhos de Tex. Diabo! Devíamos ter ouvido Tex.
Satisfeitos agora por terem me obrigado a conduzi-los à Altman? Não sei como esses argônios vieram parar aqui, mas a verdade é que estamos enrascados. Ainda há tempo de nos afastarmos da cidade e... Nada disso, amigo. É tarde demais. Eles já nos viram. Não saiam da carroça. Peguem os rifles. Yahé! Mas a última palavra do velho Puzzy se apaga em um gemido. Ah! Eia, cavalos, corram! Puzzy. Fique aqui, garoto. Cuidado! Saudação! Socorro! Berrando e atirando, os apaches atravessam a cidade espalhando a morte, enquanto alguns guerreiros se destacam no grupo para preparar flechas incendiárias. Atenção, pessoal! Eles estão voltando! E aí? E aí? Naquele momento, o grupo que se destacou entra na cidade e começa seu sinistro trabalho. Em pouco tempo, aumentado pelo vento, o fogo se propaga pelas casas. Fogo! A cidade está em chamas! Fogo! Nisso, um esquadrão da cavalaria do posto militar número 2, fazendo patrulha ao sul de Altman, vê a nuvem de fumaça. Deve ser um grande incêndio na cidade. É melhor ir ver do que se trata. Mas, antes de chegar à cidade, os soldados se encontram com o ajudante do xerife. Fomos apanhados de surpresa. É um grupo numeroso, tenente. Que diabo! Sargento, mande mensageiros aos postos 1 e 2. Enquanto isso, vamos para Altman. Sim, tenente. Os 2 soldados vão para os postos, e os demais partem a galope para a cidade. Em frente! Tenente, se forem muitos índios, teremos problemas. Eu sei, sargento, mas é nosso dever ir até lá. Em Altman, a tragédia se aproxima do final. E aí? Saiam do povoado! Acharemos os cães brancos quando tentarem fugir do fogo. Ao saírem da cidade, os apaches esbarram no esquadrão. O choque é inevitável, mas, passada a surpresa, os índios levam a melhor. Corre! Iê! Cuidado, tenente! Tome, chacal! Oi! E aí? Apesar de uma heróica resistência, o esquadrão é derrotado pelos guerreiros que ficam de tocaia à margem da cidade. Lembre-se, guerreiros, nenhum branco deverá fugir da vingança Apache. 2 dias depois, no posto militar número 3... Só posso dizer isso, capitão. Quanto mais cedo seus homens se juntarem aos dos outros fortes, melhor será. Certo, certo. Entendeu, tenente? Quero que em 1 hora todo o efetivo esteja marchando pro posto 2. Às ordens, capitão. Quanto ao senhor, pegue um cavalo descansado e prepare-se para partir. Sim, capitão. Não adianta me olhar assim, Major Carson. Não pode atribuir o que aconteceu à minha incompetência. Sei quais são meus deveres e... Tem certeza, capitão? O que quer dizer? Sabe melhor que eu. Se tivesse seguido as ordens do quartel-general,
A esta hora, as forças de todos os fortes estariam reunidas próximo de Altman. E os Apaches, por mais numerosos que fossem, não se atreveriam a atacar a cidade. Como eu podia saber que os sauditos estavam lá? Sua obrigação não é saber, mas obedecer às ordens do quartel-general. Major Carson, eu não... Economize sua voz, capitão. Vai precisar dela diante da corte marcial. Vamos, Tex. Quero conversar com o explorador índio sobre a retirada dos Apaches. Más notícias, não é? Péssimas. Venha comigo. Os Apaches atacaram Altman. O mensageiro que você viu vinha do posto 2. Não tinha notícias precisas, mas a ordem é reunir as forças em Altman. Ei, olha o explorador índio. Bah! Não vejo a hora de falar com ele. De que tribo você é? Eu, índio Paiute, aldeia San Juan. Meu nome é Tecaipá. Para onde iam os rastros dos Apaches que você foi verificar? Pro desfiladeiro do morto. Até onde o seguiu? Eu não segui rastros. Rastros perto do forte número 5. Muitos. Forte queimado. Depois rastros voltaram atrás. Tecaipá logo pensou, Apaches medo. Tecaipá muito esperto. Adivinhou que Apaches voltaram para sua aldeia. Dia muito quente. Tecaipá ter cavalo cansado. Pensou inútil perder tempo seguir Apaches. O quê? É irritante pensar que dezenas de pessoas perderam a vida por causa da preguiça e da estupidez deste patife. Vamos na frente, para ver se é possível fazer alguma coisa para salvar a situação. Sim, já demoramos muito neste covil de idiotas. Pouco depois, os 4 amigos deixam o forte em direção ao norte. Forçando a cavalgada, Tex e seus companheiros ultrapassam o posto militar número 2, completamente abandonado. Em menos de 30 horas, chegam a Altman. Pelas ruas, apenas coiotes e abutres atraídos pelos corpos abandonados nas ruínas. Papai, olhe lá adiante. Tarde demais. Os Apaches já realizaram sua obra sinistra. Trágico assédio. Seguindo a indicação de Kit, os 4 se aproximam de um dos corpos abandonados. Diacho, é o velho Puzzy John. Queria saber como veio parar aqui? Eu lhe disse para ir direto pro Forte Whipple. Deve ter sido coisa dos companheiros e veio parar em Altman. Tio Kit, papai, esta é a carroça que partiu do forte. É? Entre os que partiram, eles encontram também o menino Dick. Coitados! Tex, isto não pode ficar assim. Tem razão, Carson. Mas agora vamos cavar uma sepultura pro velho Puzzy e pro menino. Não podemos providenciar a sepultura de todos, mas pelo menos 2 poderão descansar em paz. Sim. Meia hora depois, descanse em paz na glória do Senhor. E diante de sua última morada, faça o juramento de que a morte de vocês será vingada. E agora, ao trabalho, amigos. Pelo número de soldados mortos, é fácil prever que as guarnições dos postos número 1 e 2 já se encontraram com os Apaches. Por isso, temos de descobrir para onde foram. Rastros vão dizer o que aconteceu. Os 4 examinam os rastros deixados no terreno pelos índios e pelos soldados e logo têm uma ideia clara do ocorrido. As coisas correram mal para os soldados que vieram em auxílio do povo de Altman. Sim, a história está bem escrita no terreno. Quando o esquadrão chegou aqui, os Apaches já tinham terminado seu sinistro trabalho com os moradores e puderam se concentrar nos soldados.
Os rastros se dirigem para o norte. Parece que os soldados se retiraram para o posto 1. Também acho. Se conseguiram alcançar o forte, tem maior chance de enfrentar a pressão dos Apaches. Será que resistirão até a chegada de reforços de Fort Whipple? Receio que não. Mesmo admitindo que tenham tempo de se refugiar no forte, não tem como sair vivos de lá. Saudação! Não podemos fazer nada por aqueles infelizes. Talvez, mas não agora. Temos que esperar a guarnição do posto número 3. Tudo o que podemos fazer neste momento é avisar Fort Whipple para que enviem a cavalaria. E você é o homem indicado, Kit. Eu? Sim, tem um cavalo veloz e em menos de 2 dias pode chegar ao forte. Vejam o que pretendo fazer, e depois digam se concordam comigo sobre as chances do meu plano. Com a ponta do punhal, Tex traça na terra a planta da região. Em seguida, explica o que pretende fazer para atrair os Apaches a uma armadilha. E se as coisas correrem como pensa, teremos tempo de nos entrincheirar no pico da Squaw. As tropas do forte devem convergir para lá, procurando pegar os Apaches pelas costas, que muito provavelmente estarão nos assediando. É arriscado demais. Só uma coisa é certa, que Kit chegará com a mensagem a Fort Whipple e que toda a guarnição irá em nosso socorro. Mas não tenho certeza de que chegará a tempo de salvar nossas cabeleiras. Concordo que o plano é arriscado, mas não vejo outro modo de deter os Apaches nesta zona. Nós teremos que ser a isca para impedir que aqueles chacais se retirem para os montes Mogolones. Para conseguir isso, estou disposto a correr o risco. Então, nada mais a dizer. Carson escreve uma mensagem para o comandante do Fort Whipple. Tome, Kit. Explique de viva voz o que não escrevi. Sim, tio Kit. Até breve, filhote. Pode contar. Adiós. Adiós. Agora, o que acha de irmos ver o que os Apaches estão aprontando? Vá você e Tigre. Vou ficar aqui esperando os homens do posto 3. Não gostei muito do comandante daquele forte. Se ele chegar aqui e encontrar apenas cadáveres e ruínas, é capaz de voltar para o seu fortim. Está bem, meu velho. Siga nossos rastros assim que for possível. E vocês não se metam em encrenca antes de eu chegar com os reforços. Seguindo os rastros deixados pelos Apaches, Tex e Tigre avançam por vários quilômetros. Até que, cerca de 2 horas depois, ouvem o eco de um tiroteio. Chegamos. Vamos subir naquela colina. Talvez possamos ver sem muitos riscos o que está acontecendo. Enquanto isso, os restos dos esquadrões da cavalaria dos 2 postos militares mais próximos de Altman conseguiram alcançar o posto 1 e estão agora enfrentando o ataque dos Apaches. Pro diabo! Ficaram nos nossos calcanhares durante todo o percurso e agora não deixam a gente nem respirar. Não reclame, tenente. Foi um milagre termos conseguido entrar aqui. Chama de milagre termos perdido 20 homens na retaguarda. Sim, tenente. Ter conseguido entrar no forte nas circunstâncias em que estávamos foi um milagre. Neste caso, eu acho... Ei! Adeus, chapéu. Por mil quiabos. Xingue menos e cuide mais da sua pele. Os Apaches não brincam.
Não há mais álcool, doutor. Pegue o uísque, sargento. Vai servir. Também devemos ir ao ataque local. Não. Primeiro vamos esperar que a munição dos casacas azuis acabe. Naquele momento, Tex e Tigre chegam ao alto da colina. Conseguiram chegar ao forte? Tiveram tempo de entrar nele, mas não poderão sair. Veja a águia da noite. Estão atirando flechas incendiárias. É o fim, Tigre. Logo os índios vão entrar no fortim. Mire-nos que atiram flechas. Querem nos assar aqui, patifes. O perigo maior é que... Capitão! Capitão, aguente firme. Vou trazer o médico agora mesmo. Não, é inútil. Não tivemos sorte. Morto. Melhor do que ficar agonizando. Assim não sofreu tanto. Enquanto isso, o portão vai pegando fogo em vários pontos. Pouco depois, a massa de Apaches invade o forte. Pobre rapazes, é terrível não poder fazer nada. Não poderíamos salvá-los, nem se a cavalaria do posto 3 tivesse nos alcançado a tempo. Eu sei, Tigre. Mas isso não impede que eu sinta o coração apertado por ver o que aqueles selvagens estão fazendo. Vamos. Não aguento mais ver esse espetáculo. Os crimes desses selvagens não podem ficar impunes. O Mel grita por vingança. Se conseguirmos realizar seu plano, poucos Apaches voltarão às reservas. 1 hora depois, as forças do posto 3, guiadas por Carson, que assumiu o comando, se reúnem a Tex e Tigre. Assim, os 3 amigos iniciam as operações do plano idealizado por Tex. Em frente! Assim que vimos os Apaches, iremos pro pico da Squaw. Esquadrão, em frente! Algum tempo depois... Local, os casacas azuis estão vindo pra cá. Vamos exterminar esses também e fazer nova colheita de escalpos. Vamos, meus guerreiros, este dia ficará na memória do povo Apache. Em poucos minutos, sedenta de novas vitórias, a horda de Apaches abandona o forte, indo em direção dos novos adversários. E aí? Agora? Lá estão eles, Tex, e com grande vontade de nos transformar em comida de coiote. Meia volta. Vamos a galope pro pico. Rapidamente, os 2 esquadrões invertem a direção da marcha. Vá na frente, Carson. Eu e Tigre iremos atrás. Bueno. Uau! Os casacas azuis não tiveram coragem de enfrentar os Apaches. Tentar a fuga só vai retardar a morte deles. Por todo o dia, a cavalaria consegue manter uma distância calculada sobre os adversários. Mas, ao cair da tarde, um dos soldados traz uma mensagem de Carson para Tex. O Major Carson avisa que os cavalos estão cedendo ao esforço. Disse que não vai dar para chegar ao pico da Squaw. Diga ao Major que se pararmos antes do pôr do sol, os Apaches saltarão em cima de nós. Assédio no pico. Mas se pararmos no escuro, os índios adiarão o ataque para amanhã.
Eles não gostam de combater à noite. Diga ao Major Carson para ir pro rio. Acamparemos em uma das margens. Certo. Felizmente, os cavalos dos Apaches também estão cansados, o que permite aos 2 esquadrões manterem a distância até o cair da noite, quando param às margens do Rio Verde. Dispostas as sentinelas, Tex e seus amigos se reúnem à beira da fogueira. É um milagre que não tenhamos estourado os cavalos. Que corrida invernal! Não vejo a hora de ir para debaixo de um cobertor. Acho que não vai dar, parceiro. O quê? Vou ficar acordado a noite toda? Pior, meu velho. Terá de caminhar a noite toda. O que disse? Está querendo brincar? Console-se, Carson. Todos nós acompanharemos você no passeio noturno. Fala sério, Wheeler. Tenho cara de estar brincando. Se quisermos sair vivos desta encrenca, teremos de deixar o acampamento dentro de 2 horas no máximo. Ah! Neste momento, os Apaches estão tão cansados quanto nós e só vão nos vigiar. Mas, ao amanhecer, saltarão sobre nós para nos massacrar até o último homem. Ninguém responde? Pois eu digo, amigos, 1 hora, 2 no máximo. Vamos falar sem rodeios. Nenhum de nós esperava que os cavalos dos Apaches, já cansados pela perseguição aos soldados do posto 1, pudessem se manter tão perto da nossa retaguarda, mesmo com a marcha forçada a que obrigamos nossos animais. E esta posição não é o pico da Squaw, amigos. Este é um terreno plano, onde os cavalos podem manobrar. Bastarão 2 ou 3 ataques dos Apaches para nos varrerem da face da terra. Que alegria! Por isso você propõe dar o fora da calada, abandonando aqui os cavalos? Tem uma proposta melhor. Para ser sincero, não. Não sei o que poderia ser melhor. E você, tenente? O comandante é o Major Carson. Se ele aceita seu plano, não tenho nada a dizer. Bueno, então iremos a pé pro pico. É o único meio de chegarmos lá. Tex dá as instruções e, 2 horas depois, em pequenos grupos, os soldados entram nas águas do rio. As sentinelas Apaches, vendo os cavalos junto às fogueiras, de nada suspeitam. Meia hora depois, todos os soldados estão na margem oposta, ensopados, mas salvos, e, seguindo as ordens de Tex, ninguém pronuncia uma única palavra. Apenas Tex, Tigre e Carson permanecem no acampamento. Passeiam para lá e para cá para enganar as sentinelas. Até que, depois de algum tempo... Tex, não acha que já podemos ir também? Sim, vamos selar os cavalos e partir. Tigre, enfaixe as patas dos cavalos. Vou colocar mais lenha nas fogueiras. Pouco depois, os 3 amigos entram no rio. Alcançando sem incidentes a margem oposta. Silenciosos como sombras, percorrem a pé cerca de 2 quilômetros. Depois, já fora de perigo, montam em seus cavalos.
vamos. Queria ver a cara dos Apaches quando encontrarem apenas nossos cobertores e nossos cavalos. Pode apostar que virão atrás da gente enlouquecidos. Tomara que nessa hora a gente já esteja no pico da Squall. Deus o ouça. Forçando a marcha dos cavalos, eles logo alcançam os soldados que seguem a pé e, 2 horas depois, chegam ao destino. O último esforço, amigos, e depois poderão descansar. Após colocarem os 3 cavalos a salvo no alto do morro, Tex e Carson ajudam os soldados a preparar a defesa da colina. Assim que concluem a tarefa, os Apaches aparecem no horizonte. Pessoal, nossas visitas estão chegando. Todos a postos. Proteja-se, meu velho. Daqui a pouco vai chover chumbo. Sei. Só atirem quando estiverem perto e não errem. Estão lá em cima, no pico da Squall. Vi os canos de seus rifles brilharem. Escolheram a própria sepultura. Galopando furiosamente, os Apaches logo chegam perto do monte. Yahê! Em frente, meus guerreiros. Agora os casacas azuis não poderão mais escapar. Merda! Devem estar sedentos de Xande. Cuidado para não desperdiçar balas, Carson. Diabo! Olhe só pra eles! Apesar das perdas, continuam a atacar. Se conseguirem furar nossa primeira linha, estamos fritos. Furiosos por terem sido enganados na noite anterior, os Apaches não ligam para as perdas e continuam a avançar. Yahê! Mais rápido com o tiro ao alvo, Carson. Estou me esforçando. Por um momento, graças ao seu elevado número, parece que os Apaches vão levar a melhor sobre os soldados. Mas, de repente, lançando gritos de raiva, eles se retiram, deixando dezenas de mortos atrás de si. Tex, estamos salvos! Poupe o fôlego e ponha mais 2 fora de combate. Nossos amigos lá embaixo conseguiram resistir. Vamos descer para ver as perdas. Águia da noite, Major Carson. Estamos aqui, e com a pele intacta. Houve várias perdas entre os soldados. Tex decide recuar a primeira linha um pouco mais para cima e consegue repelir mais 2 ataques durante o dia. Ao cair da noite, há uma trégua. Como vai a cabeça? Não me lamento.
Uma bala de raspão não vai me derrubar. Se tivesse se protegido melhor. Nem vem. Fui atingido por uma bala que ricocheteou. Ok, mas amanhã trate de ser mais prudente, ou terá o mesmo fim do capitão e dos outros pobres quiabos. Quantos de nós restaram? Creio que somos uns 40. E com pouca munição. Coragem, amigos. Se pudermos resistir por mais um dia, estaremos salvos. Tomara. A noite transcorre tranquila. Os apaches, temendo nova fuga, acendem fogueiras em volta do pico. Ao raiar do dia, eles confirmam que o inimigo continua na colina. Os cães brancos não se moveram. Vamos preparar o ataque? Não. Já perdemos muitos guerreiros. E seria tolice se mais apaches caíssem nesta batalha. Podemos contar com um aliado. Acede. Mas, mais uma vez, os planos dos apaches estão destinados a fracassar. Na tarde do dia seguinte, as forças da cavalaria de Fort Whipple chegam ao campo de batalha. A colossal luta que se segue é violenta e sanguinária. O ar explode com gritos, disparos e relinchos. E, cerca de uma hora depois, termina com a derrota de Nocal e seus apaches. Deus seja louvado! Tive medo de não chegar a tempo com os reforços. Passamos maus momentos, filho, mas tudo acabou bem. Pouco depois, o comandante de Fort Whipple se aproxima dos 4 companheiros. Estou feliz por ter chegado a tempo, senhores. Houve muitas perdas? Infelizmente, sim, capitão. Os poucos homens que vi aqui são o que resta dos soldados que estavam alocados nos 6 postos ao longo do Rio Verde. Estou mortificado, Major Carson. A destruição desse bando de apaches custou muito caro. Sem dúvida, senhor. Agora vamos ao Fort Whipple. Minha tarefa terminou. Simplesmente sensacional. Eu venho falando aqui que as histórias antigas são as melhores na minha opinião. Gostosinhas de se ver, tem emoção, nostalgia e o encanto do passado onde tudo começou. Tex é sensacional. E seus amigos não ficam atrás. Diga aí se você gostou desse episódio. Eu gostei bastante. E teremos muito mais aqui no canal GBCult. E não se esqueça de se inscrever. Você que assiste aos vídeos do GBCult gosta? Então, não se inscreveu ainda? Aproveite e se inscreva agora. Isso nos ajuda a preparar cada vez mais essas maravilhas para a nossa diversão. E também não deixe de prestigiar com o like. Isso ajuda bastante o canal. E com isso, vamos seguindo juntos adiante para cada vez mais fazermos mais filmes para a nossa diversão. Assistir com prazer e relembrar o passado. Coisa muito boa, não é verdade? Muito obrigado você que chegou até aqui, que sempre prestigiou o canal. Não perca o próximo vídeo que vai estar sensacional. Até lá, fiquem todos com Deus. Tchau!